Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando sequência ao nosso curso Português para Concursos, ok? Português passo a passo, lá do subsolo, do subterrâneo, né? Degrau a degrau, ok? Para você ser capaz aí de fazer, cara, com maestria qualquer prova de português do planeta, tá? Ok? Português da NASA, você está preparado aqui para fazer, tá? Ok? Não se preocupe não. Meninos, trabalhamos aí tempos e modos verbais, né? Em aulas anteriores. E agora eu vou trabalhar essa terceira flexão aqui dos verbos, características dos verbos, né? Que é a flexão de vozes, tá? Vozes verbais é o seguinte, galera, ó, as questões relativas a vozes verbais, eu não vou nem dizer se elas são fáceis ou difíceis não. Isso aí é um julgamento subjetivo, tá? Mas entenda, são previsíveis, né? Não estou dizendo que é fácil ou difícil, estou dizendo que são previsíveis as questões, né, de vozes verbais. É sempre o mesmo tipo de questão. Quais são os tipos de questão? Ó, analise a frase que admite transposição para voz passiva, ó, que converta a frase para voz passiva, ó, que identifica lá a frase que está na passiva analítica, que está na passiva sintética, identifica lá o si, partícula passivadora. São sempre os mesmos formatos de questão. Ou seja, é aprender a fazer isso aí. Legal? É aprender a fazer isso aí. Meninos, vamos começar aqui essa teoria envolvendo aqui vozes verbais, ó. Muito bem, vozes verbais é o assunto dessa nossa aula de hoje. Vamos lá com calma. Vamos lá com calma, vozes verbais. Tá? Para começar essa conversa aqui, ó. Para começar essa brincadeira, você precisa de dois conceitos preliminares. Dois conceitos preliminares. Quais são esses conceitos preliminares? Ó? Conceito de agente, legal, e o conceito que de paciente, beleza? Conceito de agente e o conceito de paciente. Doutores, o que é um agente? O agente, ele executa uma ação, tá? Não confunda com sujeito, não. Sujeito e agente são conceitos diferentes, a gente vai ver agora, tá? O paciente, por sua vez, ó, o que é o paciente? Ele sofre uma ação. Ele é alvo da ação verbal, beleza? Ele é alvo da ação verbal, como você queira, né? Alvo da ação verbal, beleza? Professor, como assim? Não entendi. Não entendi. O agente executa uma ação, o paciente ele sofre uma ação. Vamos aqui começar a brincadeira. Vamos aqui começar a brincadeira. Algumas frases aqui, ó, pra gente brincar. Primeira frase, ó. O aluno resolveu o simulado. O aluno resolveu o simulado no intervalo. Beleza? O aluno resolveu o simulado no intervalo. Vamos brincar aqui, ó. Brincar entre aspas, né? Obviamente. Ó, qual é a ação verbal aqui? A ação verbal é resolver. Concorda comigo? Resolver é a nossa ação verbal. Pergunta que eu te faço. Quem é que executa essa ação resolver? O aluno. Então, pera aqui, ó. O aluno é o agente da ação que? Resolver. Legal? Quem é o paciente da ação resolver? Quem é o alvo da ação resolver? O simulado. Ok? O simulado. É o aluno que resolve, é o simulado que é resolvido, né? Beleza? Essa é a ideia, ó. Tá aí o agente, o que executa a ação, que põe a mão na massa, e o paciente, o que sofre a ação, o que é alvo da ação, perfeito? Maravilha. Vou perguntar agora o seguinte para você: quem é o sujeito dessa oração? Sujeito dessa oração. Lembra lá como é que a gente descobre o sujeito? A gente vai lá no verbo e pergunta pro verbo, ó, quem, ou então o que mais o verbo, né, ó. Beleza? Quem ou o que mais o verbo, beleza. Aí eu vou perguntar aqui, ó, quem foi que resolveu o simulado? A nossa resposta bem tranquila aqui, ó, quem foi que resolveu o simulado? Foi o aluno. O nosso sujeito, galera, tá coincidindo com quem? Nosso sujeito tá coincidindo com o agente. Isso define pra gente uma voz. Qual é a voz aqui envolvida? Ó, é a voz ativa.
é a voz ativa, galera, né? É a voz ativa. Então defina, professor, por favor, voz ativa pra gente. Voz ativa, vai ocorrer a voz ativa quando o sujeito da tua oração for agente da ação verbal. Quando o sujeito for igual a agente, ou seja, quando o sujeito executar uma ação, quando o sujeito puser a mão na massa, você vai ter uma voz chamada de ativa. Vamos continuar aqui a brincadeira, vamos escrever aqui outra frase, ó. Vou pegar essa mesma frase aqui e vou escrever de outro jeito, ó. Aí eu vou pôr assim, ó, o simulado, né? Ele foi resolvido pelo aluno, ok, pelo aluno, no intervalo. Simulado, ele foi resolvido pelo aluno no intervalo, correto? Beleza, vamos lá. Qual é a ação verbal, moçada? A ação verbal continua a mesma. A ação verbal continua sendo resolver. A maneira de apresentar essa ação verbal foi que mudou, né? Observa aí, ó, foi resolvido, né? O que eu fiz aí? Eu pus um verbo auxiliar, o verbo auxiliar ser, flexionado na forma foi, acompanhado do verbo principal resolver, na forma particípio, resolvido, né? Beleza? Maravilha, foi resolvido, ótimo. Aí, doutores, é o seguinte, ó. É o seguinte, vamos lá. Bora perguntar quem é o agente da ação resolver. Mudou? Mudou não. Quem é o agente da ação resolver? Continua sendo o aluno. Continua sendo o aluno, confere? É o aluno que resolve. Quem é o paciente da ação resolver? Opa, quem é o paciente da ação resolver, ó? O alvo da ação resolver? O simulado. Beleza? Aqui o paciente da ação resolver. Pois muito bem. Aí vamos lá. Pergunta agora que eu vou fazer, né? A gente não mudou, o paciente não mudou. O que foi que mudou? Mudou o sujeito. O que foi resolvido pelo aluno? Responde aí o simulado. Aquela perguntinha lá que a gente faz para descobrir o sujeito, né? Ó. Nosso sujeito agora é um sujeito que? Paciente. É o nosso sujeito paciente agora, ó. Isso define uma voz. Que voz é essa, ó? É a voz passiva. Então vamos lá, defina a voz passiva para mim. Daqui a pouco a gente vai aprofundar a voz passiva, os tipos de voz passiva e tal. Mas defina a voz passiva para mim, ó. A voz passiva ocorre quando o sujeito da tua oração for paciente da ação verbal. Essa é a ideia. Legal? Essa é a ideia. Bacana, bacana, bacana. Vamos continuar essa linha de raciocínio, ó. Frase 3. O aluno se culpou pelo erro. O aluno se culpou pelo erro, beleza? Beleza, vamos aqui, ó. O aluno se culpou pelo erro. Meninos, me ajuda aqui, por favor, né? Ó, me ajuda aqui, vamos seguir o mesmo script, né, ó. A gente tá brincando aqui de quem é o agente, quem é o paciente, onde está o sujeito, qual é a voz. É isso que a gente tá fazendo, né? Tá certo? A ação verbal é culpar. Me diga uma coisa, quem é que culpa aí? É o aluno que culpa, ó. O aluno aqui, ele é agente da ação culpar. Concorda comigo? Ele é agente da ação culpar. É o aluno que vai lá e culpa. Agora me diga uma coisa. O aluno culpa quem? Quem é que está sendo culpado aí? Rapaz, é o próprio aluno. Então entendo, o aluno, ao mesmo tempo, ele é agente da ação culpar, é ele que culpa. Ele é paciente da ação culpar, ele é culpado também, né? Ele é culpado. E pode, professor, agente e paciente coincidirem? Claro que pode. Não tem problema não, pode coincidir sim. Eles podem coincidir, esses dois termos aí, agente e paciente, né? Você pega outros exemplos, ó, o menino se banhou na cachoeira. Ó, é o menino que banha, ele é o agente. Mas ele banha ele mesmo. Ele é o paciente também, agente paciente. Tá certo? Eu me enganei esse tempo todo, ó. Eu sou o sujeito, sou eu que engano, né? Ó, eu sou o agente, eu que engano, né? Aí eu engano quem? Eu engano a mim mesmo, ó. Eu também sou enganado, né? Beleza? Eu sou agente e paciente ao mesmo tempo, isso pode ocorrer. E aí eu vou perguntar quem é o sujeito do verbo culpar. Quem é o sujeito do verbo culpar? O aluno. Nosso sujeito aqui é um sujeito agente e paciente.
Isso define pra gente uma terceira voz. Qual é a terceira voz, ó? É a voz reflexiva. Olha aí, galera, a voz reflexiva. Voz reflexiva ocorre quando o sujeito da oração é agente e paciente simultaneamente. Ou seja, ele executa e sofre uma ação ao mesmo tempo. Tá? Olha esse si aqui, ó. Primeira beliscada que a gente dá nesse si. Esse si, rapaz, como a gente sabe bem, ele é um pronome. A gente vai chamar, ó, vê como faz sentido. A gente vai chamar esse si de pronome reflexivo. Por quê? Porque ele está presente numa voz reflexiva. Olha aí, primeira função do si. A gente vai ao longo desse curso aí, cara, né, passar por todas as funções do si, tá? Esse si aqui, ó, a gente consegue trocar por a si mesmo. Para você ficar a dica aí, ó, para você verificar que esse si é pronome reflexivo. Troca esse si por a si mesmo, homem. Troca esse si por a si mesmo. Legal? Bacana, bacana, bacana. Vamos aqui para a frase 4. Frase 4, definimos as três vozes. Voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. E voz reflexiva, sujeito ao mesmo tempo agente e paciente. Aí eu vou aqui para a quarta frase, ó. A porta se abriu de repente. Olha aí, galera. Rapaz, vai com calma, vai com calma. O cara vai se empolgar com esse exemplo anterior, ó. Ele vai dizer, rapaz, professor, aqui é uma voz reflexiva, não é não? Vai devagar, vai devagar. Você quer dizer que é voz reflexiva? Vamos lá, vamos ver se é voz reflexiva mesmo. Cuidado, hein? Cuidado, vamos lá. O cara viu aqui essa frase, viu que ela é parecida com a de cima. Tá doido pra dizer isso aqui, ó. Voz reflexiva. Rapaz, mas raciocina comigo, ó. Quem é o sujeito aqui, né, ó? O que foi que se abriu de repente? Sujeito, qual é o sujeito? A porta. Pra você tá dizendo que essa voz é reflexiva, esse sujeito ele tem que ser o quê? Ele tem que ser agente e paciente ao mesmo tempo da ação o quê? Da ação abrir. Mas moço, ó, é a porta que executa a ação abrir? Não é, cara. A porta aqui não é agente não. Ó, raciocina comigo. Não é a porta que vai lá e executa a ação abrir. É alguém que vai lá e abre a porta. Pode ser alguém, pode ser, sei lá, uma ventania, né? Pode ser, sei lá, uma coisa sobrenatural, um espírito, mas enfim, alguma coisa abre essa porta. Não é a porta que abre sozinha, ela não é inteligente essa porta, né? Mesmo a portinha lá do banco lá, que é a porta automática, ela não abre sozinha não, rapaz. Tem um sensorzinho lá, você quando se aproxima, esse sensorzinho manda o comando para abrir a porta. Entendeu? Essa porta ela não abre sozinha não, né? Legal? Tudo bem. Aí é o seguinte, ó. O sujeito aqui não é agente, portanto essa voz de cara ela não é reflexiva não. O sujeito aqui é paciente, a porta é aberta, cara, ó. Essa voz, galera, é uma voz que a gente chama de passiva. Isso aqui é um tipo de voz passiva. Olha esse si aqui de novo. Esse si aqui de novo, ó. Esse si aqui, rapaz, é pronome reflexivo, não é não. A voz não é reflexiva. Esse si também é um pronome, só que a gente vai chamar, ó, como faz sentido, um pronome apassivador. Apassivador, também conhecido pela nomenclatura aqui, ó, de partícula, o que? Apassivadora. Apassivadora. Partícula apassivadora. Beleza? Pronome apassivador ou partícula apassivadora. Essa é a ideia. Bacana? Então olha aí, moçada, ó, definimos aqui nessa brincadeira as três vozes, ó. Primeira coisa, voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. E voz reflexiva, sujeito ao mesmo tempo agente e paciente. Beliscamos aqui o si, nós ainda vamos aprofundar, tá? Essa questão aqui do si, o si pronome reflexivo e o si aqui pronome apassivador ou partícula apassivadora. Bacana. Definidas as vozes, vamos para a aplicação disso aqui, ó. A primeira habilidade que você tem que ter, ó. A conversão, ó, da voz ativa em voz passiva e vice-versa, tá? E vice-versa. Conversão da voz ativa em voz passiva.
e vice-versa. Beleza? Então muitas questões caem para você relativas a esse tópico aí, ó. Né? A frase a seguir convertida para voz passiva resulta, né, em que alternativa? Eles vão perguntar isso aí, né? Cara, vamos fazer o seguinte, ó, você vai olhar aqui para a frase 1, exemplo de voz ativa, você vai olhar aqui para a frase 2, exemplo de voz passiva. E nós vamos montar aqui uma estrutura. Uma estrutura, ó. Você vai converter qualquer coisa aqui da voz ativa para a voz passiva com esse esqueminha que eu vou fazer agora para você aqui, ó. Pensa comigo. Pensa comigo. A voz ativa, como é que ela começa, ó? Ela começa, ó, com um sujeito agente. Você pode até bater o olho lá na frase 1, ó, confere, né? O sujeito agente lá da frase 1, quem era? O aluno, né? Não é verdade? Muito bem. Esse sujeito agente, ó, vai ser acompanhado por um verbo principal. Principal. Beleza? Quem era o verbo principal lá, ó? Resolveu. Eu tô pondo aqui verbo principal porque nada impede que esse verbo principal aqui seja acompanhado de um auxiliar, certo? Seja acompanhado de um auxiliar. Se a frase 1 fosse, ó, volta lá na frase 1, se a frase 1 fosse, o aluno tinha resolvido o simulado, rapaz, o aluno continuaria sendo o sujeito, o aluno continuaria sendo o agente da ação resolver, a voz continuaria sendo ativa, concorda? Então já estou prevendo o caso aqui, ó, de esse verbo principal ser acompanhado de um auxiliar, beleza. E na sequência vem um objeto direto, né, que é o nosso que? Paciente, né? Aí se você voltar lá na frase, ó, o aluno resolveu o simulado, né, seria o paciente. Cara, e vem o resto aqui, né, ó, vem o resto aqui, né? Esse resto, para efeito de transposição da voz ativa para a voz passiva, ele não interessa não. Então olha só, você quer converter de voz ativa em voz passiva, só interessa para você, ó, só interessam aí para você três coisinhas: o sujeito, o verbo e o objeto direto. Me dê sujeito, me dê verbo, me dê objeto direto, que eu converto qualquer coisa da voz ativa para a voz passiva. Essa é a lógica. Como é que vai ficar a voz passiva, ó? Atenção, aí você vai lá na frase 2 e confere comigo, ó. Quem é que vai ser o sujeito na voz passiva? O sujeito na voz passiva vai ser o paciente, né? Vai ser o paciente. Olha o que aconteceu aqui, ó. O paciente, ele era objeto direto lá na voz ativa, correto? Ele vai ser o que agora na voz passiva? Ele vai ser sujeito, ó. O simulado, né? Beleza? Aí o que vai acontecer, ó? Se você visualizar lá a frase 2, ó, apareceu um auxiliar aqui, não apareceu, ó? Qual foi o auxiliar que apareceu? O auxiliar ser, rapaz. O auxiliar ser, ó. O verbo auxiliar ser. Atenção, hein? Verbo auxiliar ser. Olha aí, esse é o verbo auxiliar que vai aparecer. Na sequência, o nosso amigo verbo principal. Verbo principal. Beleza. Ok. No particípio. Espera aí, professor, que agora complicou um pouco. Complicou não, homem. Vamos aqui, ó. Como é que tá lá? O simulado foi, né? Ó, verbo auxiliar ser. Aí verbo principal no particípio, ó, foi resolvido. Lembra lá? Particípio finalado, finalido, né? Cara, essa é a parte crítica, ó. Essa é a parte crítica. Pelo seguinte, ó. Eu vou somar aí o auxiliar ser. Legal. E o verbo principal no particípio. Bacana. Agora eu preciso entender o comportamento desse auxiliar ser. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. O aluno resolveu o simulado. O simulado foi resolvido pelo aluno, né? Se em vez de resolveu, fosse resolverá. Se fosse resolverá. O aluno resolverá o simulado. O simulado, ó, será resolvido pelo aluno. Olha a lógica aqui, ó. Se no lugar de resolverá, fosse resolveria. O aluno resolveria o simulado. O simulado o quê? Seria resolvido pelo aluno. E por aí vai. O aluno resolve o simulado é resolvido pelo aluno. E por aí vai. Conclusão aqui dessa história. Conclusão aqui dessa história, ó, esse verbo ser, ele é importante. Esse verbo ser, querido, ó,
ele vai assumir o mesmo tempo do verbo principal, ó, aqui na voz ativa. Ele vai assumir o mesmo tempo do verbo principal na voz ativa, correto? Essa é a sacada, ó. Se o verbo principal aqui está no passado, o verbo ser vem para cá no passado. Se ele vai para o futuro, o verbo ser vai para o futuro. Rapaz, se esse verbo principal aqui está pintado de rosa, o verbo ser vai aparecer na voz passiva pintado de rosa. Beleza? Essa é a lógica, é importante demais isso aqui, ó. E por fim, moçada, o que nós temos? Esse agente vem para cá, ó. Como é que ele vai aparecer aqui pra gente na voz passiva? Tem aqui a preposição por mais a figura do agente. Beleza? Quase que não dá aqui, ó. Você pode ver lá, ó. Foi resolvido. O simulado foi resolvido pelo aluno, né? Pelo aluno, né? Correto? Bacana. Como é o nome dessa figura aqui, hein? O nome dessa figura aqui, ó. Por mais agente é o famoso. Ó, famosa função sintática aqui, ó. Agente da passiva. É o famoso agente da passiva. Beleza? Então esse quadro aqui é o quadro resumidor da conversão de voz ativa em voz passiva. Moçada, você converte qualquer coisa, tá certo, com esse quadro aí. Desde a frase mais facilzinha até a mais complexa de todas. Por quê? Não importa, ó, o trabalho que você tem para matar o elefante é o mesmo que você tem para matar a formiga aqui. É o mesmo, não importa o tamanho da frase. Você sempre vai precisar de três coisas, ó, do sujeito, do verbo e do objeto direto. Me dê sujeito, verbo e objeto direto, que eu, ok, converto essa frase para voz passiva. Quer ver um exercíciozinho rápido aqui, ó? Vamos pensar assim, ó. O governador, olha essa frase aqui, ó, tá na voz ativa. O governador, ó, contratará, né, vários servidores, né? O governador contratará vários servidores. Aí o que acontece, ó, lá na tua prova, eles vão pegar e turbinar essa frase. O governador, aí eles vão inserir aqui, ó, em caráter de urgência, certo? Não tem problema nenhum, é só você não se apavorar, ó. Governador, em caráter de urgência, contratará. Aí ele vai pôr aqui, ó, em regime especial, beleza? Tá? Em virtude, tá? Das demandas por serviços públicos. Aí a frase do tamanho do mundo, o aluno se assusta. Ok, não tem problema nenhum, cara, não tem problema nenhum. Ó, esse pessoal que tá de azul aqui tá só contaminando, né? Tá só contaminando aqui a sua frase. Contratará, o governador em caráter de urgência contratará em regime especial em virtude das demandas por serviços públicos vários servidores, né, no ano, né, de 2017. Pronto. Aí o cara se apavora, pessoa, que frase grande. Rapaz, eu só preciso olhar, vamos lá, porque tá aí de vermelho. Só preciso olhar porque tá de vermelho. O que é que tá de vermelho, ó? Tá aqui o sujeito agente. Aqui nesse meio tá o verbo. E aqui tá o que? Tá o objeto direto, paciente. Por que o senhor pôs aquele contratará lá em cima? Você vai ver. Aí eu quero converter esse trem aqui. Para voz passiva. Bora converter para voz passiva. Como é que vai ficar? Ó. Aí vem aqui, ó, vários servidores. Vai ser o sujeito agora, né? O objeto direto, ó, se transforma em quê? Se transforma no sujeito paciente. Beleza? Sujeito paciente. Aí como é que vai ficar aqui a forma verbal, ó? Vários servidores, não está no futuro aqui, então, ó, serão contratados
serão contratados por quem? Pelo governador. Pelo governador. Beleza? Aí, ó, vários servidores em caráter de urgência serão contratados em regime especial em virtude das demandas por serviços públicos pelo governador no ano de 2017. Pronto, né? Essa é a ideia. E aqui esse pelo governador é o nosso amigo agente da passiva, né? Cara, vamos brincar aqui, ó. Vamos brincar aqui. Como assim, pessoal? Vamos brincar, ó. Vamos lá. O governador contratará vários servidores. Vários servidores serão contratados pelo governador. O governador está contratando. Olha aqui, ó. Epa. Corrigindo aqui. O governador está contratando vários servidores. O que está acontecendo aqui, ó? Eu somei um auxiliar. O auxiliar que já estava, ele continua. Ó. Vários servidores estão. Qual é o auxiliar que vai aparecer aqui na voz passiva? Ó? É o auxiliar C, flexionado no mesmo tempo do verbo principal na voz ativa. Ó. Contratando, nem flexionado tá no gerúndio, né? Então você vai pôr aqui a forma sendo. Aí você desce o verbo principal no particípio. Ó. Olha aqui, ó, convertido aqui para a voz passiva. Ó. O governador está contratando vários servidores estão sendo contratados pelo governador. Legal? Aí vamos lá, outra situação aqui, ó. Outra situação aqui, né? Outra situação aqui, o governador, vamos lá, o governador vai contratar vários servidores. Vários servidores, ó, vão ser o que? Contratados pelo governador. Você desce o auxiliar que já estava, né? Você soma aqui o auxiliar C, flexionado no mesmo tempo do verbo principal, que está no infinitivo, né? Então vai ficar aqui na forma C de infinitivo, e o verbo principal no particípio. Por último aqui, ó, o governador tem contratado, ó, vários servidores, atenção aqui, ó, tem com acento, porque agora a concordância é com vários servidores, é um sujeito plural agora, né? O verbo ser vai assumir o mesmo tempo do verbo principal, que está lá na voz ativa, contratado, está no particípio, ó. Particípio de ser é sido, e o verbo principal vai descer no particípio. Olha aí que brincadeira legal. Olha aí que brincadeira legal. Né? A brincadeira aí, entre aspas, né? Qual é? A conversão de voz ativa em voz passiva. Então não importa o tamanho da frase, você sempre vai precisar de sujeito, né? O verbo aqui, né? Ó. Forma verbal, né? Ó. Beleza? Forma verbal, né? E aqui, ó, veja só, sempre você na voz passiva vai somar, ó, sempre vai aparecer aqui, ó, os verbos que estavam lá na voz ativa, mais quem, né? Vamos pôr assim, ó, um asterisco aqui, né? Esses verbos que estão aqui na voz ativa, mais quem? Mais o auxiliar C, né? Você já pode até fazer um primeiro filtro. A questão pede para você assinalar a frase que corresponde à conversão para a voz passiva, né? Você já conta o número de verbos na voz ativa, correto? Aí, para entender quantos verbos e quais os verbos você vai ter na voz passiva. Se você tem um verbo na voz ativa, quantos verbos você vai ter na voz passiva? 2. Né? O verbo que estava na ativa mais o auxiliar C. Se você tem 2 verbos na voz ativa, quantos verbos você vai ter na voz passiva? 3. Os 2 que estavam na ativa mais quem? Mais o auxiliar C. Se você tem, vamos exagerar aqui, ó, 50 mil verbos na voz ativa. Vale, professor? 50 mil verbos na voz ativa. Quantos verbos você vai ter na voz passiva? 50.001. Os 50 mil lá da voz ativa mais o auxiliar C. O auxiliar C tem que aparecer aqui na voz passiva, né? Beleza? Essa é a lógica aqui, moçada, né? Essa é a lógica aqui. Bacana? Então, cuidado aí, né, com essa brincadeira de converter voz ativa em voz passiva, né? Outra coisa, volta lá para aquele quadrinho resumidor, ó. A gente aprendeu a fazer uma primeira questão, como é que converte de voz ativa em voz passiva. Tem uma segunda questão que é a seguinte, ó. Tem uma segunda questão que é a seguinte, envolvendo vozes.
Tá? Assinale a opção que admite, cuja frase admite transposição para a voz passiva. Rapaz, vamos olhar para esse quadro aqui, ó. Vamos olhar para esse quadro aqui, toda essa brincadeira. Só é possível, galera, ó, por quê? Porque você tem aqui um objeto direto. Só é possível voz passiva com verbos que pedem objeto direto. Vou repetir. Só é possível voz passiva com verbos que pedem objeto direto. Porque, ó, raciocina comigo. Se não tiver objeto direto, não tem o paciente. Se não tiver o paciente, ó, aqui, ó, não tem o sujeito paciente. Se não tem sujeito paciente, não tem voz passiva. Faz sentido? Então, conclusão importantíssima aqui dessa brincadeira, ó. Conclusão importantíssima. Importantíssima. Beleza? Importantíssima. Só é possível voz passiva. Olha só é possível voz passiva com verbos que pedem objeto direto, verbos VTD, transitivos diretos, ou verbos transitivos diretos e indiretos. Não precisa nem ficar preocupado agora em classificar o verbo, não. A única coisa que eu quero que você verifique é a seguinte, ó. O verbo precisa solicitar o que, ó? Objeto direto. Para você ter voz passiva. Essa informação é muito importante, tá? Então a questãozinha lá, assinale a opção que admite transposição para voz passiva. Como é que você vai resolver essa questão? Você vai olhar para os verbos. Esse daqui pede objeto direto? Pede não, então não tem voz passiva. Esse daqui pede objeto direto? Pede não, então não tem voz passiva. Esse daqui pede objeto direto? Não pede, então não tem voz passiva. Esse daqui pede, opa, esse daqui pede, então vai ter voz passiva. Então, só batendo o olho você já consegue matar uma questão dessa, né? Meninos, para finalizar, ó, as vozes passivas, elas podem se apresentar de dois tipos. Você viu isso lá, né, comigo? As vozes passivas, ó. Eu posso ter a voz passiva do tipo analítica, que é essa que a gente tá vendo. Como assim, essa que a gente tá vendo, ó? O verbo auxiliar ser, né? Lembra aí que o verbo auxiliar ser, ó, é mais o verbo principal no particípio. Beleza? Pronto, essa daqui, só batendo o olho, você já identifica a voz passiva do tipo analítico, ó. Só batendo o olho. Por exemplo, tá lá, ó, sei lá o que tem antes aqui. Aí apareceu aqui, ó, serão analisados. Sei lá o que, meu Deus, tem depois aqui. Cara, que voz é essa? Bateu o olho, ó, verbo auxiliar ser, mais verbo principal no particípio, voz passiva analítica. Beleza? Sei lá o que, meu Deus do céu, que tem aqui antes, ó. Eram comentados. Sei lá o que, meu Deus do céu, eu tenho aqui depois. Bati o olho, ó. Verbo auxiliar ser, mais verbo principal no particípio, voz passiva analítica. Tá certo? Olha só, foi inaugurado. Bati o olho. Verbo auxiliar ser, mais verbo principal no particípio, voz passiva analítica. Aqui só batendo o olho, né? Só batendo o olho, ó. Beleza? Então você faz essas questões aqui, ó. Identifica aí a opção que está na voz passiva analítica. Rapaz, bata o olho. Se tiver verbo auxiliar ser e um verbo principal no particípio, já era, voz passiva do tipo analítica. Aí você tem uma segunda voz passiva, essa daqui precisa de um pouco mais de raciocínio, que é a voz passiva do tipo sintética. Pensa assim, ó, o que a analítica tem? A analítica tem o C. O que a sintética tem? A sintética não tem o C. A sintética não tem o C. Mas ela tem o si. Olha aí, ela tem o si. Ela tem o si o que, ó? Pronome apassivador. Pronome apassivador. Certo? Ou partícula apassivadora, não é isso? Ou partícula apassivadora. Beleza? Bacana, bacana, bacana. Show de bola, né? Aí, rapaz, ó, a grande sacada, isso aí vai perseguir a gente por um bom tempo. Na próxima aula, nas próximas aulas, né, a gente vai falar de sujeito indeterminado, vai aparecer outro si lá, cuja função é a de índice e indeterminação do sujeito. Mas vamos lá, vamos com calma.
Guarda isso na sua cabeça. Para dizer quem o se é, você tem que dizer com quem o se anda. Ó, lembra desse ditado? Me diga com quem o se anda que eu te digo quem o se é. Você vai gravar isso aí, tá? O que a gente acabou de falar aqui, ó? Só é possível voz passiva com verbos VTD ou VTDI, né? Então, meu amigo, é o seguinte. Se esse se estiver ladeado de um verbo VTD ou VTDI, em suma, você não precisa nem classificar o verbo. A gente ainda vai ter uma aula só de classificação dos verbos, né? Intransitivos, intransitivos e tal. Você só precisa verificar o seguinte. Esse verbo, ó, pede objeto direto. Esse verbo tem objeto direto? Se tem, esse se vai ser uma partícula passivadora. Então você vai bater o olho desse jeito. Então pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Apareceu lá no seu texto um negócio assim, ó. Verificou-se. Verificou-se. Tá. Constatou-se. Tá. Constatou-se. Tá. Comentou-se. Tá. Rapaz, vamos com calma aqui. Ó. Esse se tá do lado de quem? Me diga com quem o se anda, com o verbo verificar. Me diga com quem o se anda, com o verbo constatar. Me diga com quem o se anda, com o verbo comentar. Conversa com o verbo verificar. Quem verifica? Alguma coisa verifica. Conversa com o verbo constatar. Quem constata? Alguma coisa constata. Conversa com o verbo comentar. Quem comenta? Alguma coisa comenta. Não é não? Esses verbos aqui, ó. Esses verbos aqui, eles solicitam objeto direto. Então o se que acompanha esses verbos vai ser o que? Vai ser um se partícula, né? A passivadora, beleza? Logo essa voz aqui vai ser uma voz o que? Vai ser uma voz passiva, né? Do tipo o que? Ó, do tipo sintética, beleza? Do tipo sintética. Então olha aí, rapaz, né? A voz passiva do tipo analítica e a voz passiva do tipo sintética. Você consegue converter uma em outra, né? Ó, você consegue converter uma em outra, ó. Verificou-se o pedido, né? Verificou-se o pedido, beleza? É a mesma coisa que dizer, ó, isso aqui é a passiva, é a voz passiva do tipo o quê? Do tipo sintética, né? Beleza. Isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Ó, o pedido, né? Foi verificado. O pedido foi verificado. Pronto, isso aqui é o que agora? Isso aqui é a voz passiva. Voz passiva do tipo o que? Analítica agora, né? E aí você tem a correspondência aqui dos tempos verbais, ó. Verificou-se, se fosse professor, verifica-se. Verifica-se o pedido. O pedido, ele é verificado. Se fosse, ó, verifique-se. Verifique-se o pedido, né? O pedido, né, que o pedido aqui seja verificado o pedido, né? Essa é a ideia, né? Então você tem aqui, ó, verificava-se o pedido, ó. A gente fica brincando aqui, ó, verificava-se o pedido que era verificado. Então tem aí uma correspondência, né? Também do auxiliar se, certo? Usado na voz passiva do tipo analítica com o verbo lá presente na voz passiva sintética. Você tem essa correspondência aí no tempo e no modo verbal, beleza? E esse se aqui, ó, partícula apassivadora, ó, PA. A gente ainda vai aprofundar o estudo desse se, viu, moçada? Segura aí as pontas que a gente ainda vai aprofundar o estudo desse se. Ó, eu encerro, portanto, morfologia, né, com esse assunto aí, vozes verbais, né? A partir da próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a sintaxe, a gente vai passar para outro canal, a gente vai passar para outro planeta. A gente fez aí um esmiuçamento bem detalhado na morfologia. Nós vamos agora fazer esse mesmo esmiuçamento aí bem detalhadozinho
ok, na análise sintática, tanto da oração como do período. Perfeito? Aguardo vocês, portanto, nessa nova etapa. Tchau, tchau, gente.